Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, maravilha. Beleza. Vamos lá. Vamos retomando, então. Deixa eu chamar o pessoal aqui no Zap. Beleza. Até agora tudo bem? Sim? Então, olha só. Infração de menor potencial ofensivo, faz TC, vai para o juizado especial criminal e, primeira coisa, tenta um acordo entre as partes. Né? Tenta acordo entre as partes. Deu acordo entre as partes, se for ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada, o acordo já inviabiliza o processo, morreu ali. Né? Então, o primeiro instituto descarcerizador da Lei 9.099 é o acordo de composição civil, é o acordo entre o autor do fato e a vítima, né? Chamada de ofendido. Aí. Combinado? Deixa eu continuar, então, fazendo esse compartilhamento. Paciência que ele está bem demorado. Vamos lá. Beleza, então vamos voltar aqui. Então vamos lá. Aqui a gente já viu, né? Não celebração da composição. Isso, não obtida a composição, aí o juiz vai perguntar para a vítima se deseja representar, a vítima pode representar naquele momento, representou, deu a moeda de troca para o Ministério Público, porque daí com a representação o Ministério Público já teria a condição, a autorização da vítima para oferecer a denúncia, e podendo o Ministério Público denunciar, ele pode trocar a denúncia pela aplicação imediata. Ele fala para o autor do fato, olha, eu poderia te denunciar, você pode ser processado, eventualmente ser até condenado, perde o réu primário, para a cadeia dificilmente você iria, mas você perde o réu primário, enfim, há uma gama de efeitos danosos do oferecimento da denúncia. Agora, você pode se sujeitar voluntariamente a uma pena restritiva de direitos, né? E aí, essa representação aqui viabiliza isso ao Ministério Público. O Ministério Público passa a ter essa moeda de troca, tá bom? Muito bem, vamos lá para a transação penal, então, falar mais detidamente, especificamente sobre a transação penal. Então, a gente já tem falado disso. A transação penal é um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato. Está lá no artigo 76, que vai dizer assim, havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, que daí não precisa de representação, não sendo caso de arquivamento, se for caso de arquivamento tem que arquivar, não fazer proposta de transação. Né? O Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Esse é o teor do artigo 76 da Lei 9.099. Tá? Então, quando que o Ministério Público pode oferecer a transação penal? Quando ele pode oferecer a denúncia. Então, ele tem a moeda de troca. Denúncia, transação ou a aplicação imediata de pena restritiva de direitos. Né? Ele pode trocar a denúncia pela aplicação imediata de pena restritiva de direito. Quais são as regras para essa proposta? Artigo 76, parágrafo 2º. O parágrafo 2º vai dizer quando é que a proposta não será admitida, né? Quando é que o Ministério Público não fará a proposta. Inciso 1, ter sido o autor da infração condenado pelas práticas de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, o autor do fato já foi condenado,
uma sentença definitiva e não é qualquer condenação. Se for condenação à multa, não teria problema, mas tem que ser uma condenação à pena privativa de liberdade. Inciso 2. Ter sido agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo. Ou seja, o autor do fato celebrou, né, nos últimos 5 anos ele já foi beneficiado pela mesma transação penal. Para não virar festa da uva, né, gente? Festa da pamonha. O cara agride, ameaça, causa lesão corporal leve, pratica uma gama de infrações de menor potencial ofensivo e ele poderia fazer sucessivos acordos de transação penal? Não. Então, ele é beneficiado uma vez a cada 5 anos. Tudo bem? Não indicarem, inciso 3, não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Essa situação aqui é uma situação um pouco mais subjetiva, vamos dizer que é aquele cara que já tem outras condenações que já foram extintas há mais de 5 anos, então ele não poderia ser considerado reincidente, porque as condenações, as penas extintas há mais de 5 anos, elas já não contam como reincidência, né? Mas esse indivíduo pode ter um histórico horrível, né? Crimes horríveis, ainda que sejam crimes mais antigos. O Ministério Público pode entender que a transação penal não seria suficiente para um cara que já passou tempos na cadeia, que já praticou crimes graves, que já ficou preso, por exemplo. Uma transação penal, se a cadeia não foi suficiente para dissuadi-lo de continuar delinquindo, não seria a transação penal que surtiria esse efeito. Então, é uma questão mais subjetiva, mas que é levada em consideração pelo Ministério Público para que ele faça a proposta ou não. Lembrem, quem faz a proposta é o Ministério Público. O Ministério Público, né, ele tem um entendimento institucional de que essa proposta é legitimidade do Ministério Público. Não seria um direito subjetivo do réu, do autor do fato, né? O Ministério Público quem decide, está dentro da autonomia, assim como o Ministério Público pensa dessa mesma maneira em relação ao acordo de não persecução penal, que é mais recente, né? Seria uma situação analisada discricionariamente pelo Ministério Público. Mas há quem entenda diferente, né? Que o réu tem direito à transação penal se ele preenche os requisitos. Bem, a apreciação da proposta é do juiz. O artigo 76, parágrafo 3º, vai dizer isso. O artigo 76, parágrafo 3º, dirá isso, né? Então, aceita a proposta pelo autor do fato, o Ministério Público apresentou, olha, ao invés de denunciar, eu proponho que você pague 10 cestas básicas e desempenhe 10 horas de trabalhos comunitários, tá? Ele aceita, né? Essa proposta é submetida à apreciação do juiz, para que o juiz homologue essa proposta de transação penal, tudo bem? E daí fica a questão, né, da possibilidade de uma discordância, um desentendimento entre o juiz e o promotor. O promotor, tanto como o promotor oferecendo e o juiz não querer homologar, como na hipótese do promotor não querer oferecer a transação penal, o réu requerer e o juiz achar que o caso era de oferecimento. Imagina que o promotor fala que não é caso de oferecimento de transação penal lá na audiência preliminar, o juiz entende que seria, o réu também está entendendo que ele seria destinatário daquele benefício e o promotor não quer oferecer. Bom, nessa hipótese é óbvio que a lei não permite que o juiz faça a proposta. A Lei 9.099 fala que a proposta é feita pelo promotor. Olha lá o artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata. Tá bom? Então, o juiz, discordando do promotor, não poderia ele próprio oferecer. Isso está dentro da competência do Ministério Público, é uma atribuição do Ministério Público. E daí, como é que faria, então, nesse caso da discordância entre juiz e promotor? Bom, aplica-se analogicamente a regra do artigo 28 do CPP. A regra do artigo 28 do CPP. O artigo 28 do CPP,
o artigo 28 do CPP... Opa, saiu aqui do... Só um momentinho. Não sei se vocês estão enxergando ainda o... Deixa eu tirar um pouco aqui do... Deixa eu compartilhar outra coisa. Saiu. Deixa eu voltar para cá. Bom, o artigo 28 do CPP, ele foi alterado recentemente pelo pacote anticrime. Eu ia abrir ali o Código de Processo Penal, deixa eu ver se eu abro nessa tela aqui e consigo compartilhar com vocês. Mas vocês vão lembrar, lá de Direito Processual Penal 1, quando nós estávamos finalizando o estudo do inquérito policial, que o inquérito policial, depois de finalizado, ele é relatado, e ele vai ao judiciário, abre vista ao Ministério Público, e o Ministério Público tem aquelas alternativas. Ele pode oferecer denúncia, ele pode devolver aquele inquérito para que o delegado realize outras diligências que sejam imprescindíveis para o oferecimento da denúncia, ou ele poderia realizar o arquivamento, né? Requerer o arquivamento do inquérito policial. A redação original do artigo 28, então, ele diz o seguinte: quando o juiz ele não concorda com a promoção do arquivamento, o juiz vai remeter aquela promoção de arquivamento ao Procurador-Geral de Justiça, isso no âmbito da Justiça Estadual, ou ao órgão, setor de revisão, coordenação e revisão da Justiça Federal, né? O problema é que mudou o artigo 28, tá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Só um momentinho. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui agora. Tela 2. Bom, então olha só. Vamos olhar aqui. Márcia, por favor, dá um joinha se você está vendo o Código de Processo Penal na tela. Ou Renata, ou Isael. Vocês estão vendo o Código de Processo Penal na tela agora? São vocês que aparecem aqui no vídeo para mim. Sim, professor. Legal, obrigado. Então vamos lá. O artigo 28, então, olha só, ele tem, eu peguei essa versão do código, estava procurando essa versão do código, porque aqui tem o artigo 28 riscado, que era a redação anterior, e tem o novo artigo 28, né? A nova redação do artigo 28. A velha redação do artigo 28, que está arriscada, ela diria, né, que se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a entender. Então, essa redação original do artigo 28 foi revogada
pelo pacote anticrime, né? A Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, mas no dia anterior, no dia 22 de janeiro de 2020, uma liminar do ministro Fux, né, que hoje é presidente do Supremo, na época não era, uma liminar do Fux suspendeu, dentre outros artigos do pacote anticrime, suspendeu a eficácia da nova redação do artigo 28, numa ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela CONAMP, tá, que é a Associação Nacional dos Ministérios Públicos do Brasil. Então, nessa liminar, em uma ação uma ação declaratória de inconstitucionalidade, essa liminar acabou por ressuscitar a redação original do artigo 28. Então, se você entra lá no site do Planalto e você digita Código de Processo Penal, o artigo 28, a redação anterior, ela está riscada. Entretanto, é essa redação que está valendo, porque a redação do artigo 28 nova está suspensa. Por que eu estou falando tudo isso? Que é uma forma de trazer essa inovação para vocês agora. Veja, se o Ministério Público ele se recusa a oferecer a transação penal, o juiz aplicaria analogicamente a regra do artigo 28. Então, vamos dizer que estávamos antes do pacote anticrime, antes da lei anticrime. O que o juiz faria? Bom, o juiz mandaria esse processo, né, analogicamente, aplicando analogicamente o artigo 28, ao Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público, no nível estadual. E fala, olha, Procurador-Geral, eu acho que o caso é de oferecimento de transação penal e o seu promotor, entre aspas, né, não quer oferecer. E daí o Procurador-Geral decidiria entre ele mesmo oferecer a transação penal, ou designar outro promotor para oferecer a transação penal, ou concordar com o promotor e insistir no não oferecimento da transação penal, e daí o juiz teria que oferecer a denúncia mesmo, né? Muito bem. Então, nesse caso, né, nesse contexto pré-lei anticrime, seria essa a regra aplicável ao juiz, mandar para o Procurador-Geral de Justiça. Entretanto, entrou o pacote anticrime com essa nova redação do artigo 28. No novo artigo 28, o juiz está fora da parada do arquivamento. Por quê? Porque esse artigo 28 ele se alinha ao sistema acusatório, em que o juiz não tem que dar pitaco, né? Não tem que opinar se era caso de denunciar ou de arquivar. Porque quem tem que ter essa noção, quem tem que decidir sobre isso, é o titular da ação penal, é quem vai acusar, não o juiz. E o juiz não vai acusar, né? Ou pelo menos o juiz não é para acusar, o juiz é para julgar. Então, essa nova redação do artigo 28 alinha o procedimento de arquivamento à lógica acusatória, à lógica de um sistema penal acusatório. Beleza. Como fica, então? Olha o artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então, olha só, na nova redação do artigo 28, o promotor não requer ao juiz o arquivamento. Não é hipótese do promotor requerer o arquivamento. O promotor arquiva, ponto. O promotor simplesmente arquiva o inquérito policial. E o que o promotor faz daí? Ele submete esse arquivamento ao órgão, à instância de revisão ministerial. Tudo bem? Então, quem é a instância de revisão ministerial no Ministério Público Estadual? O Procurador-Geral de Justiça. É óbvio que não é o Procurador-Geral, chefe do MP de São Paulo, de Paraná, de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. Não é ele quem vai fazer a análise de todos os arquivamentos. Ele tem uma assessoria para fazer isso, né? Mas ele submete ao Procurador-Geral para que o Procurador-Geral reveja. Não passa pelo juiz. O juiz está fora dessa jogada aqui, no procedimento de arquivamento, de acordo com o artigo 28, nova redação.
Mas qual é o problema? Esse artigo 28, nova redação, está em vigor? Não, porque o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia desse artigo 28. Está suspenso indefinidamente até que se julgue a ADI, né? A ação direta de inconstitucionalidade. Enquanto não julgar a ADI, quem é que está valendo? Quem está valendo é o artigo 28 antigo, que está arriscado, mas é ele que está valendo. Ele tinha morrido, né? Mas a liminar da ADI tem aquele efeito repristinatório. Não sei se vocês viram isso já em TGT ou em direito civil, efeito repristinatório da liminar da ação direta de inconstitucionalidade. O que é repristinar? É ressuscitar, né? É uma lei que tinha morrido, mas com uma liminar da ADI que suspende a eficácia da nova redação, volta à vida, né? Volta a ter vigor aquela lei que foi revogada. Então, o artigo 28 aí é um walking dead jurídico, né? Ele é um zumbi, ele é um morto-vivo que, por enquanto, está regulando. Bom, e depois que entrar em vigor, se entrar em vigor, né? Nossa, então eu, para me confundir toda na hora da prova de TRA, veja que na prova de PRA eu mencionei essa situação, mas eu vou levar em consideração, fique tranquila, tá, Maia? Veja, como que vai ficar depois que entrar em vigor efetivamente a nova redação do artigo 28? Se o juiz entender que era caso de proposta da transação penal, para quem que o juiz remete? Ele continuaria remetendo para o próprio Procurador-Geral de Justiça. Mas o fato é que ainda vai ter muita discussão sobre isso. Porque se o juiz já foi afastado da discussão do arquivamento, muito provavelmente, pelo desejo do legislador, o juiz também estaria afastado de opinar em relação a outros benefícios, como a transação penal. Então, a gente precisa ver como que vai acontecer essa situação, né? Mas, se fosse para o juiz mandar para alguém, mesmo na nova redação do artigo 28, que por enquanto está suspensa, ele continuaria mandando para o órgão, né, para a instância de revisão dentro do Ministério Público, que no Ministério Público Estadual é o Procurador-Geral de Justiça. Por que o Fux, né, só a título de curiosidade, por que o Fux acabou suspendendo a nova redação do artigo 28? Porque, pelo menos no estado de São Paulo, o PGJ recebia por mês, em média, 100 inquéritos, 100 arquivamentos de inquérito para reavaliar. Tá? Em média, por mês, as assessorias ali do Procurador-Geral de Justiça recebiam, em média, 100 arquivamentos de inquéritos para reavaliar, porque o juiz não concordou com a promoção do arquivamento. Mas agora, na nova redação do artigo 28, o promotor arquiva, ponto, o juiz não mete o bedelho, não é da conta do juiz, o promotor só arquiva. Mas sempre que ele arquiva, ele submete à revisão ministerial. Ou seja, todos os arquivamentos serão submetidos à revisão. A estimativa do Ministério Público de São Paulo, portanto, é que a revisão passe de, em média, 100 inquéritos por mês para 14.500 inquéritos por mês, que é a estimativa de inquéritos arquivados por mês só no estado de São Paulo. Então, você aumentar, né, essa carga de trabalho de 100 inquéritos para revisar o arquivamento para 14.500, realmente, não, em um mês, né, foi publicada dia 24 de dezembro para entrar em vigor em 23 de janeiro de 2020, em um mês, o Ministério Público não conseguiria, de fato, se ajustar em sua estrutura para colocar pessoal para dar conta de toda essa carga de trabalho que aumentou. Então, cuidado com o artigo 28, tá? Cuidado com esse artigo 28, porque mudou, mas não mudou. Né? Mudou, mas não está valendo. Então, tem o velho jeito de arquivar, o novo jeito de arquivar e está valendo, de novo, o velho jeito de arquivar por conta da ADI na ação direta de inconstitucionalidade que o CONAMP moveu. Tá bom? Cuidado, muito cuidado. Pera lá.
Deixa eu parar aqui. Agora vamos lá. Então, aqui, olha, na lei anticrime é exatamente isso que eu vou chamar a atenção aqui, só para ressaltar para vocês. Essa é a nova redação do artigo 28, está aqui no materialzinho. Vamos lá. Bom, antecedentes. Parágrafo 4º do artigo 76 diz assim: acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência. Então, fazer acordo, fazer a transação penal não representa reincidência, você pode fazer, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Veja, quando você faz o acordo de transação penal, você está justamente evitando o processo. E a reincidência só viria em caso desse processo seguir, resultar numa condenação e essa condenação transitar em julgado. Então, se você fizer a transação penal, não houve sequer denúncia. Então, você não é reincidente. Mas isso vai para a sua ficha? Vai. Mas com por uma única razão, para evitar que você seja beneficiado pela transação penal novamente no período de 5 anos. Bom? Efeitos civis. A imposição da sanção que trata o parágrafo 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais. Então, você fez transação penal, precisa de certidão de antecedentes porque você tem que levar no seu emprego novo, no emprego que você está buscando. Isso vai aparecer? Não, não vai aparecer. Veja, isso só vai aparecer quando o Ministério Público solicitar certidões criminais para ver exatamente se haveria possibilidade de ofertar a transação penal. Então, só aparece para esse fim. Não vai aparecer em certidão de antecedentes criminais. E não terá efeitos civis. O que são efeitos civis? Numa condenação criminal, quando o juiz condena o réu por um crime de furto, por um crime de lesão corporal, por um crime de estelionato, aquela condenação, a condenação criminal tem efeitos civis em que sentido? A partir de uma condenação criminal, o fato já está provado. Então, nós estaríamos falando daquela ação civil ex delito. Recordam-se disso? Se eu já tenho uma condenação criminal e aquele crime também gerou um dano civil, no processo civil você não precisa provar que o fato aconteceu. Você vai executar a sentença condenatória criminal. Pablo, não dá, não é circunstância judicial desfavorável, não. Ali no 59, num outro processo, você diz? Não. Não é não. Mesmo porque, para você fazer a transação penal, você não confessa. Né? Isso não há uma confissão para a transação penal. Né? Então, não seria uma circunstância judicial desfavorável, não. Agora, voltando aqui à hipótese dos efeitos civis de uma transação penal, então imagina o seguinte, né? A vítima tentou a composição civil dos danos, lá na audiência preliminar, não, mas não é, no 59 não é. Então, a vítima tentou a composição civil dos danos lá na audiência preliminar, né, com o autor do fato, e não deu composição civil dos danos. Aí o promotor vem e oferece a transação. Tá, teve composição civil, então vamos fazer uma transação penal. Eu oferto que você pague 10 latas de leite NAN para tal instituição de caridade. Tá? E ele aceita, daí o autor do fato aceita essa transação penal. Homologa esse acordo de transação penal. A vítima do crime pode pegar aquela decisão de homologação da transação penal e usar aquilo como uma sentença, né, o mesmo efeito de uma sentença condenatória para executar o dano que sofreu? Não. Né? Por quê? Porque essa transação penal, ela não tem, nem de longe, né? Nem de longe, ela se assemelha a uma sentença condenatória. É um mero acordo.
Na transação penal, o réu, o autor do fato, ele faz uma ponderação de custo-benefício. Quer saber? Não fui eu, mas eu também não quero saber de processo. Eu prefiro pagar. É só pagar a lata de leite? Então eu pago a lata de leite. Olha, eu acho que eu estou certo, mas eu não vou gastar com advogado. Eu não quero voltar para o fórum de novo. Eu não vou praticar outra coisa. Então, quer saber? Faz logo essa transação penal aí, pronto. É um juízo, né, de custo-benefício. É lógico que o advogado, na audiência, não vai aconselhar o indivíduo que é inocente a fazer o acordo, mas a última palavra é do autor do fato, que na realidade do acusado, né? Que afinal de contas é ele que pode ser beneficiado ou não, né? Beneficiado pela transação penal ou prejudicado pelo eventual processo. O processo é sempre uma incógnita, você não sabe o que vai acontecer, né? Então, quando ele aceita a transação penal, ele não está confessando que praticou delitos. E a transação penal também não vai configurar um mau antecedente, não vai configurar reincidência. Logo, não vai ter efeitos no juízo civil. Não é porque o acusado, né, o autor do fato, celebrou um acordo de transação com o Ministério Público que a vítima pode usar aquele acordo para executar no juízo civil, buscando a reparação dos danos no juízo civil, como ela poderia fazer, por exemplo, se tivesse havido processo, condenação, e ela usar aquela sentença condenatória como um título executivo judicial. Não passa nem perto de título executivo judicial esse acordo de transação penal, tá? Então, ele não tem efeitos civis. Muito bem, não cumprimento. E se o autor do fato, ele aceitar a transação penal, o Ministério Público oferece a transação penal, ele aceita, mas ele não cumpre. Gente, me desculpem, o computador está péssimo, está travando e tal, mas é o que temos. Vamos lá, abriu. E se o autor do fato aceita a transação penal e depois descumpre? Ele aceita pagar lá 10 latas de leite NAN, aceita pagar 10 cestas básicas, comprar 5 colchões para o asilo, esse tipo de acordo que oferecem regularmente. Tá? Bom, se ele não pagar, a gente precisa lembrar da súmula vinculante 35, do STF, só existe súmula vinculante no Supremo, né? Que diz assim: a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da 9.099 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Então, celebrou o acordo de transação penal e não cumpriu, o Ministério Público pode denunciar. Simples assim, tá? Não cumpriu, isso não vai virar uma dívida de valor, tá? Porque no começo, lá nos anos 90 ainda, começo dos anos 2000, ainda se sustentava. Não, fez acordo, não cumpriu, o Ministério Público executa o acordo, tá? Mas não, hoje já é matéria sumulada, essa súmula é vinculante, inclusive, então não tem mais discussão. Fez o acordo de transação penal, descumpriu o acordo de transação penal, é como se revogasse aquele acordo, o Ministério Público denuncia. Tudo bem? Então, só lembrar, vamos fazer a diferenciação. Composição civil dos danos é acordo entre a vítima e o autor do fato. A transação penal também é um acordo, mas é um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato. A composição civil é o primeiro tipo de acordo que é buscado na audiência preliminar. Ambos são da audiência preliminar. Tá? Então, fez o TC, delegado manda para o juizado especial criminal, marca a audiência preliminar, primeira coisa que vai ter, tentativa de composição civil, não deu composição civil, ou deu composição civil, mas é crime de ação penal pública incondicionada, parte para a transação penal. Tá? Então, na composição civil é o artigo 74, os efeitos da composição civil são, na ação penal privada ou na ação penal pública condicionada,
A composição civil, o acordo, representa a renúncia ao direito de queixa ou de representação, extingue-se a punibilidade do autor do fato. Isso só não acontecerá na ação penal pública incondicionada. Tá? E na transação penal ela tem algumas regras, né? Então, o réu tem que ser primário ou tecnicamente primário, não pode ter sido condenado a pena privativa de liberdade nos últimos 5 anos, tá? Aí, se ele foi condenado a pena de multa, aí não tem problema, tá? Não tem problema. Ele não pode ter sido beneficiado também nos últimos 5 anos e tem aquela questão mais subjetiva. Né? Imagine aquele réu que já teve um monte de condenação há uns 10 anos, né? Ele já é tecnicamente primário, mas daí o promotor vai pensar assim, bom, se as prisões não o ressocializaram, a transação penal é suficiente para ressocializá-lo? Aí ele também poderia não oferecer a transação penal. Lembra que na sistemática atual, essa transação penal ainda é submetida à apreciação do juiz, né? Então, aceita a proposta pelo autor da infração e do seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. O juiz e o promotor discordaram. Tanto o juiz discorda porque acha que o promotor não deveria ter oferecido, ou o promotor não ofereceu e o juiz acha que ele deveria ter oferecido. Como que resolve? Artigo 28. Qual redação do artigo 28? Hoje, né? Hoje, dia 17 de setembro de 2020, é a redação original do artigo 28. E vai continuar sendo assim enquanto não julgar a ADI, que suspendeu a eficácia, né, por liminar da nova redação do artigo 28, ou enquanto essa liminar não for revogada. Tudo bem? Professor, como é que eu vou fazer na prova da OAB se tiver nessa situação? Eu creio que se tiver nessa situação ainda, lá na prova da OAB, não vai cair. Tá? Creio. Numa segunda fase de OAB pode até cair, porque daí a dissertativa você explica as duas situações, né? Você explicaria as duas situações. Pode cair na prova do professor Leonardo? Provavelmente cai. Tá? Provavelmente cai. E daí ter em mente, ter um Código de Processo Penal atualizado, sabendo que a nova redação do artigo 28 não está em vigor. Lembra que a transação penal não importa maus antecedentes, não importa a reincidência, porque ela não demanda confissão, inclusive, para ser celebrada, né? Isso vai ser registrado na ficha? Vai, só para impedir nova proposta no prazo de 5 anos. Ela não tem efeitos civis, ou seja, a vítima não pode pegar aquela transação penal e executar no juízo cível para reaver o seu prejuízo financeiro, não tem como. E se não houver cumprimento, a súmula 35, súmula vinculante 35, diz que revoga-se aquele acordo e o promotor pode oferecer a denúncia. Muito bem. Essa, gente, é a fase preliminar. Na próxima aula, nós vamos ver o procedimento sumaríssimo propriamente dito, que daí já é oferecimento da denúncia, resposta, recebimento da denúncia, a instrução processual, aí já é o procedimento processual propriamente dito. Tá? Então, aqui nós temos essas duas causas, nós temos essas duas causas despenalizadoras, né? Essas duas hipóteses despenalizadoras, composição civil e transação penal. Onde elas ocorrem? Na audiência preliminar. Tá? Pode até ser que ela venha ocorrer em outro lugar, mas o lugar para elas ocorrerem, conforme previsto na Lei 9.099, é na audiência preliminar. Tá bom? Vou parar aqui, então, o compartilhamento. Está acabando o tempo. A gente vai lá para o Zap agora.